devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Bem-aventurados os puros de coração. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, Pastor Pedro Cordeiro vos falando, mais um devocional do dia do Ministério Restituição com Cristo, o Ministério Proclamador da Palavra, Fábrica de Vasos, Escola de Profetas, Arena de Campeões. Vamos hoje no nosso devocional com um tema maravilhoso, bem-aventurados os puros de coração. Olha que texto lindo, que tema maravilhoso para o nosso devocional de hoje, é ou não é? E nós vamos tirar como tema o versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que maravilha, né? Dentre as muitas bem-aventuranças mencionadas pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele nos fala da bem-aventurança ou da felicidade daqueles que purificam o seu coração. Eles são agraciados com a oportunidade exclusiva de ver a Deus. Olha, os que acumulam capital se tornam ricos. Os que são simpáticos conquistam o quê? Amigos, né? Conquistam amizades. Os que são românticos derretem os corações das mulheres. Mas só os que purificam o seu coração poderão contemplar aquele que os criou. Porque só os que purificam o seu coração poderão contemplar a Deus e desfrutar de comunhão com Ele. Sabia disso? Pois é. Mas por que só os puros de coração poderão contemplar a Deus? Por quê? Porque o próprio Deus é puro e a sua essência é santa. Por isso, ele não pode conviver com a impureza. É ou não é? Sabendo disso, todo aquele que realmente deseja ver a face de Deus deve purificar a sua vida, imitando aquele a quem ele deseja contemplar. Sabe o que diz em 1 João, capítulo 3, de 2 a 3? Diz o seguinte: Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha só a palavra do Senhor nos ensinando, né? Mas de que forma nós podemos purificar os nossos corações e assim sermos achados dignos de contemplar a Deus? Como? Para aquele que deseja se tornar puro, o primeiro passo é se aproximar da palavra de Deus. Olha aí o mistério, sempre falo isso. O pastor Pedro Cordeiro fala ou não fala? Fala! Vamos ler a palavra, vamos meditar a palavra, vamos degustar a palavra, vamos viver a palavra, é ou não é? Vamos lá em Salmos 119, versículo 9, que diz o seguinte: Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha só, viu? Salmos 119, ratificando o que eu digo. Aquele que faz do seu coração um esconderijo para o tesouro, que é a palavra de Deus, está no caminho certo para purificar a vida, para purificar sua vida de todo pecado, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Olha só, no Salmo 119, continuando no Salmo 119, no versículo 11, vem dizer o seguinte: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha que maravilha, que lindo. Nós, como seres humanos, guardar as palavras do Senhor Jesus na
tábua do nosso coração, nós iremos procurar não andar por caminhos tortos, e assim nós iremos nos purificando para poder contemplar a face do nosso mestre. Uma vez que somos praticantes da palavra de Deus, somos pessoas que andamos na luz. E quando andamos na luz, o sangue que Cristo derramou na cruz nos faz o quê? Totalmente puros. É ou não é? Sabe por que eu digo isso? Porque está escrito. E se está escrito, está escrito. Porque, o que o Senhor Jesus disse? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passará. Vamos ler então, já que as palavras do Senhor Jesus não passará, vamos ler o livro do evangelista João, capítulo 1, versículo 18, Vamos ler 1 João, vamos lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, isso, que diz o seguinte, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o quê? Todo pecado. Glórias ao Senhor Jesus. Por isso a palavra diz que o Senhor Jesus veio para nos revelar o Deus invisível. Agora sim nós vamos no livro do evangelista João, capítulo 1, versículo 18, que nos garante isso. Olha o que ele diz. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha que maravilha, É natural que surja em nossa mente o seguinte questionamento: por que Deus se mantém invisível? É ou não é? Por que ele não permite que todos o vejam? Já parou para pensar? Assim, ninguém duvidaria da sua existência, é ou não é? Mas o fato é que Deus deseja que somente o conheçam aqueles em que ele encontra fé. Para entender e crer que tudo que é visível foi criado por um Deus invisível, mas tremendamente real e poderoso. É o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Olha que lindo! Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha, sem possuir esta fé é completamente impossível agradá-lo. É impossível agradá-lo ao Senhor sem ter essa fé. Sabia disso? Pois é, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, nesse mesmo livro que você está lendo aí. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha que maravilha! Purificando o meu coração, a fim de que um dia eu possa contemplar plenamente aquele em quem eu creio, mesmo sem poder vê-lo. E glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.